só esse último jogo, né? Tu tá falando de o 9º jogo, na sequência, tanto nós quanto o Botafogo. O Botafogo já não tá na Copa do Brasil mais, né? Eles perderam. A gente seguiu, sim, jogou, mas ele jogou na quarta noite e nós jogamos quinta noite. A gente jogou quinta noite, acabou meia-noite e meia, a gente não teve a noite de sono. A gente aconteceu no início, saiu a Arrascaeta, não? Sim. O Luiz a gente tentou até o início do dia, a gente tentar trazer o Luiz. Então, quando a gente vem falando de cuidar da saúde dos atletas, da sequência, a gente perdeu 4 jogadores que a gente não sabe ainda no Arrascaeta nos últimos 2 jogos. Então, quando a gente fala, e eu falei isso antes da partida, então quando a gente fala da sequência do calendário, quando a gente fala que a gente tem que cuidar da saúde dos atletas, isso aí está mostrando por quê. Não é só o jogo e a sequência que o Botafogo, aí depois tu tem que analisar as trocas e o que o Botafogo fez em cada jogo. Ele não perdeu para o Juventude? Com o time misto? Então, é muito fácil tu chegar no pontual agora, falar o Botafogo correu mais que o Flamengo hoje, o Flamengo tem dificuldade, mas então olha o inteiro também, olha o todo, Fortaleza hoje... Só ouve agora, tu fizeste uma pergunta, seja educado e entenda o outro lado da contra-argumentação e democraticamente o torcedor veja. Sabe o que aconteceu? Mas ouça um pouquinho, seja educado. Tu fez a pergunta, eu estou te respondendo. Nós estamos. Sabe o que o Nico perguntou para mim? Falou para mim? Desculpa, professor, eu não tinha. Eu digo, não tem que pedir desculpa, cara. Não tem que pedir desculpa, se tu não tem condição, não vai. E vou repetir todas as situações que elas foram passadas antes de nós virmos desse jogo, quando nós vencemos. Quantas pessoas do calendário têm colocado? Eu entendo a tua colocação. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha. Para que tenha compreensão. Senão ela fica assim, ó, ganhou. Ó, que beleza. E o futebol não é assim. E há, sim, a relação de saúde. Os atletas se entregaram pra caramba, cara. Nossa equipe, enquanto a gente pôde, a gente fez frente. Primeiro tempo a gente foi bem na partida. Depois as circunstâncias também vão causando, inclusive as trocas deles, as nossas trocas, a mudança tática que a gente tentou fazer. É um contexto inteiro, eu só acho injusto vocês compararem um exemplo por causa de uma circunstância de um jogo com o calendário inteiro. Não é a gente que está falando, vários treinadores estão falando. E depois eu fiz a mesma pergunta que eu fiz antes, encontra qualquer competição nacional, qualquer calendário que alguém vai fazer 15 jogos em 42 dias, qualquer lugar do mundo, que é sem intervalo, e aí pede desempenho dos atletas, quarta e domingo sem lesão. Só encontra um e me mostra que funciona. Vou trazer mais um dado em cima da pergunta. Quando nós vencemos quarta-feira, eu coloquei isso, né? Então não é oportunista porque nós perdemos. Tá? Ouçam e vejam a entrevista do Carlos Ancelotti. Né? É GE que fez. Ele disse que está programando férias para os atletas em meio de temporada, porque o calendário ele é humanamente, ou ele é impossível. Então não é só, e não é desculpa. Nós estamos chateados, nós perdemos, não podia tomar 4, não quer, é um clássico, dói, estamos tristes, sim, não queríamos trazer para todos, tudo isso é verdade. Mas, gente, um pouquinho de bom senso, para ti diretamente, um pouquinho de bom senso, cara. Mais uma aqui. Desde quarta o Tite já está um tom assim acima do que ele costuma estar, né? Eu não lembro se foi... Não foi o André, era o Calçade que estava ali com o Jean, e a gente falava que o tom... Era importante ter o Tite com esse tom, para você ver certas reações. Elas são mais verdadeiras do que aquele tom todo calculado, mas é um tom que você falou, desde quarta-feira. Só que hoje eu vou discordar, e eu fico tranquilo para discordar, porque, inclusive, quando ele acerta e a gente analisa, as pessoas acham que é só porque é o Tite. Mas não, quando ele fala, tu tens que ter discernimento, é complicado, porque aí só a palavra dele, do Matheus, que valem, a opinião e a pergunta do companheiro lá, se eu não me engano, era da Litoral News, tratada como nada. Acho que é infeliz a colocação, depois ele pode até rever. E depois, porque é impossível de tudo, porque está pegando um recorte isolado. Não é isolado. A gente não está falando da oscilação de intensidade dos problemas físicos do Flamengo por causa do jogo de hoje. Hoje talvez tenha sido o grande retrato para colocar na parede de como um time está muito acima do outro. Então, do jeito que o Matheus coloca, jogando o Tite praticamente coloca, o mesmo número de jogos, né? E aí o Matheus está falando, aí o pai tem que vir defender. Do jeito que se coloca, parece que é um bando de gente que não fala nada, não sabe nada, só está pegando o recorte de hoje como
como o todo. Não, o todo também é problemático na situação física do Flamengo. Então que fique claro. E discernimento. A gente está aqui falando isso, não é falta de discernimento, a gente está tentando ter uma visão. E que bom que a gente está falando desde o início que eles possam chegar, falar e explicar para a gente ter um debate. Então, essa coisa do tu não me entendes, então tu não tem discernimento, eu acho problemática. E essa coisa parece que é pontual. Não, há quanto tempo a gente vem falando de oscilação de intensidade? O Renato mesmo falou, pegou uma fala dele antiga de que se esse Flamengo não oscila de intensidade, é muito difícil para o adversário. E ele oscila muito nas partidas que ganha. Na partida contra o Bolívar, ele não oscila de intensidade e sente muito, porque ele precisa fazer o segundo gol. Ele precisa ampliar a vantagem para jogar na altitude. Então, não é de hoje, não é uma questão pontual. Só hoje o Flamengo não correu, só por conta de um dia a mais de descanso, Não, o Flamengo também vai ter um dia a mais de descanso. O Botafogo jogou mais vezes que o Flamengo na temporada. O Flamengo também teve semanas e teve mais dias de descanso. Então, invalidar o debate, isso aí eu acho complicado. E a coisa dele falar que, não, o Botafogo está fora da Copa do Brasil e tal, foi o que nós discutimos. Tecnicamente ainda não está, disputou os mesmos jogos. Disputou os mesmos jogos. Ele não teve a folga da Copa do Brasil ainda. Na prática, um dia só de Esse papo vai valer na semana próxima de quartas de final da Copa do Brasil, que o Botafogo, aí esse papo a gente coloca. Ainda não. E aí você acaba deturpando e invalidando quem pensa diferente e quem está te fazendo um questionamento justo, não é nem desrespeitoso esse questionamento. Lesões, se ele sai só por esse caminho, eu acho que pega muito. Né? Perder os jogadores que ele perdeu do nível... hoje não estava jogando o Nico, não? Sim, porque ele falou ali, pediu para não jogar. Então, Nico... Ele estava de tênis no banco, ele não entraria de nenhuma maneira. Pediu até desculpa para ele, mas... De La Cruz faz uma diferença, o Arrascaeta que segue 10 minutos faz demais, o Pedro para fazer gol lá faz demais. Pelo menos esses três é muito. O Cebolinha não, o Bruno entrou ali e deu recado. Então, se ele vai por isso, eu até vou conversar a respeito. Agora, 45 dias jogamos 15 vezes e tal, provavelmente o Botafogo tenha jogado também. Isso. Palmeiras também. Quem está em 3 competições por mérito, acaba tendo que jogar. Quarta, domingo, quarta. Talvez hoje, por causa da intensidade, o que não é nenhuma novidade jogar quarta e domingo, hein? Sim. Acompanhamos isso aí durante muito tempo. É que talvez a intensidade não fosse a mesma, não sei, aí não se tinha tantas lesões, apesar de que hoje em dia se recupera muito mais o jogador do que se recuperava naquele dia seguinte ao jogo, do que se recuperava antigamente. Mas... Esse tipo de justificativa, eu acho que aí o Tite acaba não sendo convincente. Repito, os caras que ele não está podendo contar, é uma turma muito boa, muito forte. Aí a gente pode entrar depois no outro programa, no debate, que era assim, então não soube repor, prevendo que isso podia acontecer. Não sei se estava prevendo. Ou seja, assim, para a gente encerrar, que tem mais 2 minutinhos apenas. Então... É inviável para o Flamengo ficar em 3 competições. É isso. Acho que é inviável para qualquer clube. Não, ok. Mas vamos colocar. Mas por que eu estou falando do Flamengo? Sim. Porque o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul e muita gente fala, mas não, tem elenco para as 3 competições. O Flamengo joga na quinta-feira, né? Isso. Quando o Flamengo tem viagem quando o Flamengo entrar em campo lá em La Paz, ou Palmeiras ou Botafogo só terão o Campeonato Brasileiro a disputar até o final do ano. Sim. Então, aí sim a coisa vai ser diferente. Claro, se o Flamengo seguir, porque nós estamos falando de um Flamengo ganhando, né? Se classificando com Libertadores, com Copa do Brasil e Brasileirão. E se o Flamengo ganhar as 3 competições? Nós vamos dizer que tinha elenco? Isso quase aconteceu com o Atlético Mineiro. Quase aconteceu com o Atlético. Eu insisto que é inviável. Sim, o time ganhar mas aquele Atlético estava fisicamente melhor. A chamada tríplice coroa. O Atlético chegou perto, ele chegou a uma boa partida de ir à final da Libertadores. E ganhou as outras 2. Você não sabe. Eu acho que não sabe como reagiria a Copa do Brasil. O calendário torna inviável você ganhar as 3 competições principais. O calendário ele não privilegia o futebol, né? Eu acho que isso é unânime. E isso também, mais uma vez, não é só opinião, é ciência também, é unânime que o calendário está errado. Mas no fim das contas... Aí eu estou com o Pedro, só para resumir, com o dinheiro que tem o Flamengo, então que tivesse o elenco para disputar. O Flamengo é o que tem mais condições de lidar com isso. Esse elenco aqui vai jogar só a Copa, esse elenco aqui vai jogar e silenciar o trabalho silenciar o debate do trabalho para além do calendário, igual fizeram o Tite e Matheus hoje, é complicado.